Olá pessoal, professor Luciano aqui para gravar mais um vídeo. Vamos dar seguimento, né? Então nós já temos uma estrutura um tanto quanto robusta, onde nós temos alguns microserviços de apoio, alguns microserviços de configuração, os microserviços de negócio, certo? E temos o funcionamento já com avaliação de carga, circuit breaker, tratamento de falhas, né, fallback e tudo mais. Então, nós temos, só repetindo o processo aqui rapidamente, nós temos o cliente solicita o produto service faz uma busca no banco de dados, faz uma solicitação interna ao câmbio service, buscando cotação, o câmbio service vai buscar no banco central os valores. Se caso o Banco Central esteja off ou esteja muito baixa a aquisição, nós temos o Circuit Break que trata isso de forma a manter o sistema resiliente, buscando essa informação no banco de dados local, que vai retornar ao nosso produto service, que nesse momento é um cliente, e o produto service, por sua vez, vai retornar essa informação ao cliente que solicitou, que deu origem aos chamados, né? Bom, a questão agora é melhorar o nosso recurso, tá, pessoal? O que acontece? Sempre quando você tem uma chamada externa aqui, então, quando você vai acessar, por exemplo, um recurso no Banco Central, existe uma certa, pode haver uma lentidão, né? Dependendo muito, por exemplo, de qual que é onde você está hospedado, por exemplo. Daqui a pouco a sua aplicação está hospedada nos Estados Unidos. Banco Central aqui no Brasil. Então, existe um certo delay do Banco Central, a tua API está hospedada lá na Europa, por exemplo. Então, vai consumir a API do Banco Central, certo? Você conseguiu um recurso melhor lá na Europa e vai hospedar lá por questão de financeiro ou outra questão. Então, você tem que ter nesse sentido aí, às vezes tem que se pensar em outras soluções, certo? E uma delas, que é a mais popular de todas, né, é o cache, certo? Ao invés de ficar requisitando toda vez para o Banco Central, fazendo esse caminho aqui, todas as vezes indo lá para o Banco Central, solicitando, então é manter solicitar uma vez e manter essa informação em cache. E se na próxima vez acontecer, ele vai já ter essa informação da cotação. Então vamos pensar o seguinte: eu quero converter de dólar para euro, certo? Então vou ter que fazer uma solicitação para o Banco Central, a cotação do dólar, e depois vou ter que fazer uma cotação do euro para fazer a conversão. Daí, dali 2 segundos, um outro cliente solicita o mesmo tipo de câmbio, mesmo tipo, de dólar para euro. Então vai ter que fazer, vai ter um custo a mais. Então não tem por que fazer isso. O negócio é nós mantermos um cache aqui dessas cotações, né? É claro que de tempo em tempo ele vai ter que atualizar esse cache, né, para não ficar uma cotação antiga, mas já vai melhorar bastante o nosso sistema, certo? Então vamos fazer isso aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai vir aqui com o botão direito em cima do câmbio service, né? E vamos adicionar mais uma dependência. Antes disso, confiram se os seus serviços estão parados, certo? Então, como nós vamos adicionando dependência, é super interessante, é muito importante, na verdade, é importante você parar os serviços, porque às vezes ele dá auto-reload, você acha que ele carregou a dependência e ele não carregou. Então, para tudo para garantir, né? Então, vamos lá. Botão direito sobre câmbio service. Vai lá, procura o Spring ADD Starts, que nós vamos adicionar mais uma dependência lá do nosso Spring, certo? E aqui vocês vão procurar por cache. Daí vai ter lá o Spring Cache Abstraction, né? O Spring Cache Abstraction, por si só, ele já trabalha. Pode dar um next, marca o POM. Só ver o que ele vai alterar aqui, só para nós confirmar, ó. Então, ele adiciona aqui o Spring Boot Starter Cache, certo? O Spring Cache Abstraction, ele por si só já tem algumas ferramentas de abstração, alguns algoritmos, certo? Mas, hoje em dia, o algoritmo mais famoso, vamos dizer assim, ou o algoritmo que tem o melhor desempenho a nível de memória, um sistema que tem o melhor desempenho a nível de memória é o cafeína, né? Então,
Então, esse cara aqui do Benjamin Mendes, né? É um cara lá do Canadá, esse cara aqui que começou, né? Então, é um projeto que até o Spring Boot mesmo recomenda. Se você procurar aqui Cafeine Cache, vai ter aqui, vamos botar um Spring, ó, Cache. Aqui na própria documentação do Spring, você vai ver aqui, ó, informações sobre configuração com cafeína, ou seja, o próprio Spring Boot recomenda. E se tu vai fazer uma pesquisa a nível de desempenho, ele é um dos melhores a nível de desempenho e tem uma complexidade bem baixa. É claro, ele é um cache de memória, ou seja, no momento que tu para a aplicação, ele não tem persistência, é apagado. Ele não pode ser utilizado em cache distribuído, né? Você tem vários servidores, o cache distribuído, ele é um cache local. Tem algumas limitações, mas para cache local de memória é o que mais é o que tem se demonstrado com melhor desempenho, certo? Então nós vamos utilizar esse cara aqui. Para isso, nós vamos, para adicionar a dependência, nós não vamos poder utilizar lá o start, porque não tem um Spring Child. Mas a gente vai aqui, vai acessar o MVN, procura no Google aí, e vocês vão entrar no Maven Repository, certo? Repositório Maven. Ok. E aqui vocês vão procurar então por cafeína, né? Cafeína em inglês. E daí vocês vão pegar esse primeiro aqui, ó. Tem que cuidar aqui, ó, tá, ó, cafeína, ó. Então vocês vão pegar esse cara aqui dentro do repositório do Benjamin Mendes, do Ben Mendes, certo? Ele, vamos poder pegar a última versão aqui, que é agosto de 2023. Você vai dizer, ah, mas está desatualizado? Não, não está. Ele está na versão, eu estava olhando no GitHub, tem contribuições e tal, só eles não subiram ainda as produções, certo? E você vai copiar aqui. Então, você clicou em cima, você tem aqui, ó, para Gradle, para Maven, que não se importa. Se você clicar em cima, ele já vai dar ali, ó, copiado para o teu clipboard, né? Então, agora podemos vir aqui no nosso projeto. Deixa eu dar um Ctrl Shift F4 aqui, fechar tudo. Deixa eu ver o que tem ali, o que eu fiz. Ah, eu estava fazendo alguns testezinhos aqui e tal. Deixa eu tirar esse cara. Tá, beleza. Agora dá para fechar tudo. E agora aqui no câmbio service, nós vamos abrir o nosso .xml. Beleza, dá Ctrl M aqui. Então você vai ver que ele já vai ter aqui o nosso Spring Cache. Tá aqui ele, ó, Spring Boot Cache. E aqui tem que cuidar, pessoal. Às vezes o pessoal acaba confundindo. Isso aqui é o padrão XML, tá? Se você não conhece, recomendo fortemente você dar uma olhadinha, conhecer pelo menos. É a mesma lógica de tags do HTML, certo? Então, tem que conhecer esse básico, certo? Para você poder funcionar. Então, se esse cara está abrindo, ele tem que fechar aqui, ó. Esse barra indica o fechamento. Aqui ele abriu uma tag, aqui ele fechou. Aqui ele abriu uma tag, aqui ele fechou. Então, nós temos que cuidar. Aqui tem dependências, como se fosse uma lista. Então, nós vamos colocar aqui depois do último, antes do dependências e depois do dependency. Vou dar um Ctrl Enter e vou dar um Ctrl V aqui, certo? Ele vai pular. Aqui eu posso dar Ctrl Shift F. Só um pouquinho, que a minha máquina agora deu uma travadinha básica. Beleza, organizou aqui. Esse comentário aqui eu posso tirar fora. Aqui eu posso tirar fora, certo? E daí ele já dá vou dar um Ctrl S aqui, ele dá um alerta ali, ó. Certo? Se você botar o mouse aqui, você vai ver aqui, ó. Ele está dizendo, ó, remove versus declaration. Por quê? Porque eu posso remover. Porque apesar de não ser um projeto Spring Boot Starter, ele se auto-localiza a nível de parent. Certo? Vou dar um Ctrl Shift F de novo. Então ele vai tentar buscar uma versão compatível com o nosso parent aqui do Spring Boot Starter. Beleza? Vou dar um Ctrl S. Ele vai começar o processo de build aqui, baixar a dependência e tudo mais. Depois de nós adicionarmos a dependência, certo? Nós temos que vir aqui na nossa classe principal, a classe onde tem o nosso void main.
Então, aqui dentro do câmbio service, source name Java, eu vou abrir o nosso package raiz e dentro dele tem o nosso câmbio service application, né? Que é aquela classe que starta a nossa aplicação. Então, já tem aqui que ela é uma aplicação Spring Boot, temos consulta também. Nós vamos colocar mais uma annotation aqui, enable cache. Enable cache, para ele poder trabalhar com cache, certo? Vou dar um Ctrl S. E agora nós podemos ir para nosso controle, lá que nós vamos gerenciar o cache, né? Lá que nós vamos dizer, receber a solicitação e verificar se vai buscar ou não, certo? Então, eu vou abrir o controller aqui, câmbios controllers, beleza? Aqui eu posso... Tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Existe uma forma com as annotation, @cacheable, cache input, né? Mas, nesse caso aqui, a gente não vai querer fazer cache dessa nossa resposta, certo? Nós queremos fazer o cache do câmbio dessas cotações aqui, desse câmbio aqui, ó, desse cara aqui, certo? Da cotação com o fator. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar mais uma dependência aqui, que vai ser o Cache Manager, esse aqui, lá do nosso Spring Framework, tá? Cache Manager. Por enquanto, nós só estamos trabalhando com o Spring Cache, tá? A gente depois só vai fazer uma configuração para o Spring Cache saber que ele é para ele utilizar o cafeína, beleza? Então, vamos voltar aqui. Aqui no método construtor ele já estoura, dizendo que não foi inicializado esse cara, estoura uma exceção aqui, eu clico, pego a segunda opção, né? E ele adiciona. Então, ou seja, quem vai injetar isso aqui é o nosso Spring que vai ser responsável por isso. Perfeito? Vamos lá. Bom, o que acontece? Aqui tem a requisição, tem toda uma requisição a nível desse cara. Então, nós vamos pegar e vamos criar um método separado para organizar esse cara aqui. Então, nós já temos o método getCambioFromDB, que é o nosso fallback, né? getCambioFromDB. E nós vamos pegar esse cara e vamos criar um método separado. Só não peguem essa parte aqui, ó, que essa parte é que nós vamos utilizar. Então, não peguem essa parte aqui. Vamos dar um Ctrl X aqui. Então, vou pegar desde a criação da entidade câmbio até o câmbio 7-fator, certo? Vou dar um Ctrl X. E aqui eu vou criar um método public, que vai retornar um câmbio entry. E eu vou dizer assim, ó, get câmbio from cotação, vou botar assim, from banco central, certo? Não vai ter nenhum parâmetro de entrada. E aqui vou dar Ctrl V, certo? E daí aqui no finalzinho eu vou dar um return câmbio. Ah, perdão, não vai ter parâmetro de entrada, vai sim ter parâmetro, tá? A diferença é que aqui no câmbio FromDB você passa o valor também, porque daí ele faz o cálculo aqui. Como ele é um fallback, ele tem que fazer isso aqui, tá? Aqui não, aqui a gente vai passar só origem e destino. Então, vou botar aqui, string origem, string destino. E daí ele vai fazer criar o câmbio, buscar lá, verificar se tem as cotações, 7-fator, câmbio e assim por diante. Se caso acontecer erro aqui, vai cair no nosso fallback, beleza? E aqui então a gente vai fazer assim, câmbio entre câmbio igual a get câmbio from banco central, passando origem e destino. Por enquanto eu só movi, né? Aquilo que eu tinha aqui em cima, junto nesse método, eu coloquei aqui embaixo, beleza? Mas então agora a gente vai verificar. Então a ideia é a seguinte, a gente vai verificar se já existe um câmbio com essa origem e destino salvo, já temos o fator isso em cache, então nós não precisamos ir lá buscar do Banco Central, nós só buscamos do nosso cache, certo?
Eu vou criar aqui também uma constante, tá, pessoal? Que vai ser o nome desse nosso cache, a chave desse nosso cache, certo? Então, vou criar aqui private string final, né? Sempre é uma constante melhor. String. Eu vou botar aqui o padrão de constantes, né? Câmbio maiúsculo, underline, cache. Igual, que vai ser o nome do nosso câmbio cache. Eu vou botar aqui câmbio cache. Só para a gente facilitar. Então, lembrando, nós vamos ter caches, nós podemos ter vários caches. Entre eles, nós podemos ter o cache do câmbio, especificamente, que não é esse cara aqui, certo? E daí, para nós verificar se já existe o cache, é muito fácil, tá? Então, eu vou ter que ter uma chave básica, né? Imagina que você vai ter um cache lá. Então, você vai querer ter cotações, fator de conversão do dólar para euro, dólar para real, real para euro. Você vai ter cotações dessa. Né? Então, qual vai ser a chave? O que vai identificar dentro desse cache cada um deles? Vai ser a junção de origem e destino. Então, posso criar uma variável aqui, string, que é a nossa chave, né? Câmbio cache. E vai ser a combinação das informações que veio, origem, e daí eu vou botar um underline, né? Mais destino. Certo? Eu vou criar essa variável que daí fica melhor. Fica organizadinha ali. Beleza? Então agora a gente pode fazer a verificação. Como é que a gente verifica se tem no cache? A gente pode fazer uma solicitação aqui. Então vou fazer assim, câmbio enter, câmbio. Depois eu vou botar isso aqui dentro do tirar fora, tá? Vou botar dentro de um if. Por enquanto deixa ele paradinho. Igual a cache manager, que é o cara lá que o Spring injetou, ponto getCache, e daqui qual que é o nome do nosso getCache? Não é esse aqui, tá? O nosso getCache vai ser esse cara aqui, então, câmbio cache. Câmbio cache. E dentro do câmbio cache eu vou tentar pegar conforme essa chave aqui, origem e destino. E eu vou dizer que eu quero que ele transforme isso aqui já no câmbio entry.class, certo? Então ele vai buscar lá e vai retornar. Se ele não encontrar esse cache aqui, esse dólar euro, dólar BRL, se ele não encontrar, esse cara aqui vai ser nulo, tá? Então a gente só verifica se câmbio for igual a nulo, então ele vai entrar aqui dentro, certo? E eu vou tirar a declaração. Ou seja, se ele existir, vai ser o que está no cache. Se não, daí sim vai buscar no nosso banco central. No momento que ele buscou no banco central, deu certo a busca no banco central, ele armazena esse câmbio aqui no cache manager. Né? Então, no cache câmbio cache. Então, vou fazer cache manager ponto get cache para pegar aqui o câmbio cache. Em vez de dar o get, eu vou dar um put. E daí vou passar a chave. A chave é o que? A junção de origem e destino. E o objeto que eu quero salvar em câmbio é justamente o meu que eu retornei lá do carro. Certo? Isso aí. Certo? Então vou fazer essa configuração aqui. Fazendo isso, ele já vai funcionar, tá, pessoal? Só que ele vai estar utilizando os caches padrões lá do Spring. Então é o nosso objetivo, certo? Nosso objetivo aqui é utilizar o Cafeína. Para nós configurar a utilização do Cafeína, então nós vamos lá nas configurações. Então aqui no Câmbio Service, eu vou procurar aqui Source Main Resources. Vou abrir o meu Application YAML, certo? Eu posso vir aqui embaixo, vou dar um Enter aqui, voltar. Daí eu vou procurar lá por cache, que é o Spring Cache, né? Ponto type, tá ali ele já vai colocar aqui alinhado, né? Ele está abaixo do Spring. E a gente vai botar aqui, ó, cafeína, certo? E dá para a gente já estipular algumas configurações. Então, alinhado com o type, eu boto cafeína spec
e eu vou dizer qual que é o tamanho máximo do meu maximum size, tamanho máximo do meu cache. Então, eu vou botar, o tamanho máximo do meu cache é 500. Ele vai ter no máximo 500 cache. E eu vou dizer quanto tempo de vida vai ter esse cache, tá? Então, fiz a consulta no Banco Central. Quanto tempo ele vai ficar ativo e quanto tempo ele vai demorar para ele fazer a consulta novamente. Então, bota aqui, expire after write, ou seja, tem um expire after read, mas no caso eu quero que após ele salvar, 10 minutos, após 10 minutos ele salvar, ele vai buscar novamente o nosso cache, certo? Então, vou dar um Ctrl S aqui. E agora sim, eu vou voltar aqui no câmbio controle e vou botar um breakpoint para nós acompanhar. Então, vou botar um breakpoint aqui, nessa primeira linha aqui do nosso string. E ao invés de eu startar no modo normal, eu vou startar no modo debug. Está iniciando a aplicação. Beleza. Agora nós vamos fazer o teste, tá? Vamos fazer uma requisição aqui de dólar para real. Eu vou fazer a aquisição, vai cair lá no meu debug. E agora nós vamos ver aqui. Só esperar ele carregar bem certinho. Beleza, tá ali, ó. Então eu vou dar um F6 aqui e vou tentar buscar no cache. Tem que vir nulo, né? Porque não existe, nem tem o cache ainda, ele tá recém criando. Ó, então o câmbio veio nulo. Então ele vai tentar buscar lá no nosso banco central. Se acontecer erro no banco central, ele vai buscar no banco de dados local, né? No caso agora vai funcionar, não vai dar erro. Tentativa via banco central, lá o nosso sysout, né? No modo debug demora um pouquinho, e daí ele voltou aqui o câmbio com as cotações. Ó, Brasil, destino Brasil, origem dólar, fator de conversão 5,664. E ele vai jogar esse objeto para o cache. E daí ele vai responder, beleza? Agora vamos imaginar que veio outro usuário e ele quis converter, ele está comprando um produto que é 235 dólares, né? O que vai acontecer? É de dólar para real, então já tem cash. Vou dar um F6 aqui, ele vai tentar buscar no cash. Agora o câmbio entre aqui, ó, se você olhar, ele já está com origem, destino e fator. Ele até tem aqui o valor convertido, mas ele vai sobrescrever, não tem problema. Ó. O valor convertido está 56. Ó. Então ele não vai entrar ali, o valor convertido vai converter certo. Então 230 e poucos dólares vira 1.338 reais e segue o baile. Okay? Ah, mas eu quero converter dólar para euro. Opa, esse eu não tenho cash, né? Então ele tem que fazer uma busca no Banco Central. Mesma coisa. Agora entrou aqui no Banco Central, vai fazer a consulta, ó, tentativa via Banco Central, vai retornar o fator de conversão do do dólar para euro e vai retornar para o usuário. Próxima requisição que for de dólar para euro, ele vai botar um aqui, ele não vai precisar consultar no Banco Central, ele vai direto no cache, já tem no cache, e simplesmente, ou seja, vai se tornar bem mais rápido o nosso sistema, não vai ter que toda vez estar indo lá no Banco Central. É claro que esse tempo que eu coloquei aqui é um tempo específico, né? Nós sabemos que o nosso Banco Central ele atualiza lá de manhã, né? Então você pode estipular outras regras a nível de cotação. Deixa eu até ver aqui.
acho que está no lugar errado. Bom, em todo caso, o cotação, eu sei que ele tem abertura de manhã, daí tem 3 intermediário e depois fecha. Daqui a pouco você poderia criar regras, né? Você poderia criar regras, dá para também essa configuração, ao invés de ser aqui no Application YAML, tem a possibilidade de você fazer essas configurações via classe de configuration, né? Criar uma classe e criar a configuração através de lá. Então, daqui a pouco daria para fazer uma regra. Se passou das 4 horas da tarde, só vai atualizar o cache lá amanhã de manhã, porque você sabe que não vai ter mudança, né? Então, você pode aumentar e diminuir esse tempo conforme você vai rodando, certo, pessoal? Então, seria isso, né? É o que eu tenho para hoje. Agora o sistema já está mais do que robusto, né? Já temos todo o processinho aqui para Banco Central. Ele inicialmente, se tiver em cache, ele nem faz essa consulta. Se não tiver em cache, ele faz a consulta no Banco Central. Se não, se der erro nessa consulta, ele vai para o banco de dados, ou seja, nosso sistema está se tornando cada vez mais resiliente, né? Então pode ter falha no Banco Central, mas se ele tiver em cache, ele já vai direto. Agora não tem cache e falha no Banco Central. Bom, ele busca no banco de dados. Daqui a pouco a gente poderia refatorar de vez em quando, uma vez por dia, por exemplo, essa resposta do Banco Central, atualizar o que tem no nosso banco de dados local e assim por diante. Ok, pessoal? Então, próximos vídeos a gente dá sequência aí no nosso projetinho. Um forte abraço e até mais.